Voltamos con con la segunda parte de esta conversa de Candombe con Emerson Guerra. Estoy acá botando música de fondo. Poco ahí, llegando Emerson. Ya voto inicial. Muito obrigado a todo el mundo que está ahí. Vamos a estar aquí Emerson Guerra. Fundadores. Ahí ya te voy a adicionar, Emerson, obrigado, gracias a toda la gente que está ahí. Hugo Delfino, por estar ahí siguiendo nuestra conversa. Creo que era el número 54. Negro Luis, bueno, arriba toda la gente que está ahí. De nuevo aquí desde el fondo, Nación Zumbi. É incrível, né? Como o Mangue, eu quando conheci aqui no Rio, ou no Brasil, o Mangue Beat, e que o Candombe também traz, né? Do movimento do Candombe, o Candombe Beat. Uhum. Né? Com esse... E, cara, agora que tu falava também isso, é incrível porque dentro de estritamente o musical, a musicalidade do candombe, ele tem essa qualidade de se misturar, né? Eu acho que isso que tu Sim, falou de mistura é como esse movimento conseguiu se misturar com essa aqui no Rio, com a dinâmica da cidade, né? E se bem nunca nós não somos um grupo grande, numeroso, de muitas pessoas, mas sí somos um grupo, digamos, numeroso porque muitas pessoas passaram por aqui, pelo candombe, essa juntada de tambores da sexta-feira fez que muitas pessoas que de fora, né, argentino, uruguaio, colombiano, africano, todo mundo se juntava na sexta, né, às vezes éramos muitas pessoas ali, né, mas fixo sempre fomos essa mesma galera, mas sempre fomos sete, oito tambores todas sextas-feiras firmes ali. sim. Mas uma coisa que sempre muito me chamou a atenção, Mate, é que para além dos tambores que a gente reunia, dos tocadores, que, né, sete, oito tambores, mas como os momentos e os lugares que a gente se reunia para tocar candombe acabavam se convertendo num lugar de encontro de muitos imigrantes no Rio de Janeiro. Então, às vezes, a gente estava com seis tambores esquentando ao redor do fogo para fazer um toque, mas eu olhava em volta, tinha 10, 12, 14 pessoas que estavam ali para escutar o toque de tambor, para encontrar colegas também, amigos. Então, você olhava em volta, tinham uruguaios, argentinos, chilenos, bolivianos, enfim, gente de diversos lugares da América Latina, mexicanos, que viam nesse núcleo, nesse encontro de candombe, um espaço de sociabilidade e de confraternização de imigrantes no Rio de Janeiro, né? Então, era muito interessante. Eu via toda essa gente reunida e pegando cerveja por vezes a gente fazia um churrasco na calçada, na rua mesmo, né? E como os tambores propiciavam espaços e momentos de sociabilidade muito importantes e muito ricos. E eu comecei também, por meio do candombe e desses espaços de sociabilidade que a gente criava, né, que a gente sempre conseguiu criar, conseguir olhar um pouco mais para o lugar dos imigrantes, dessas pessoas que estavam no Rio de Janeiro e que precisavam se conectar a coisas que lhe eram familiares, né? Então, Claro. os espaços do candombe no Rio de Janeiro sempre foram espaços muito acolhedores para as pessoas, para os imigrantes. Quantas vezes a gente estava nas nossas noites de sexta-feira, na zona portuária do Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, ali naquele momento de fogueira, de esquentar os tambores, tomando ali uma cerveja, uma cachaçinha, se esquentando para sair e tocar pelas ruas. E eu via mais de 10, 15 pessoas em volta ali, todo mundo falando espanhol, e eu constatava, falava, meu Deus, eu sou o único brasileiro aqui. Né? E aí, muitas vezes eu era o único brasileiro ali, né? É,
Então isso era muito bacana, muito legal. Vamos lembrar essas, nosso amigo Enzo, que também é um dos fundadores, que estou tentando aí fazer uma live com ele, só que ele está em Paraguai, varado lá, não consegue passar para, para Uruguai, porque tem que passar por Argentina, as fronteiras estão fechadas, enfim. Meu Mas Emerson foi Deus. nosso gran gerador de asados, de churrascos na rua, né? Aquele cara uruguaio sempre predisposto a, né? Sempre era aquele encontro, né? De churrasco, cerveja e Igreja Universal na frente, que a gente não percebeu. Exatamente. Só, Tem que... eu caí em, tipo, tomei noção, porque quando a gente começou a tocar lá, nessa rua, a primeira vez que tocamos foi com Catanga e Matias. E depois Exato. saímos, que juntamos toda a galera, que foi aquela noite foi incrível, que éramos nós seis, sete, ainda Sim, sete, né, com número bom que éramos. Era Emerson, tu, Enzo, Matias, Juan, Catanga e eu, nós seis pessoas. sim, Seis pessoas. exatamente. E aí um vídeo que gravaram, né, nós tocando. Não, o Sérgio não estava. E eu mandei para Gerardo, meu padrinho, no Uruguai. Eu mando esse vídeo, olha aqui a galera tocando. E ele falou, caralho, vocês parecem que estão tocando aqui, isso parece Uruguai, cara, olha isso. Tambor comendo, né? Exatamente. A gente estava Exatamente. afiado assim, cara. Cara, tu lembra aquelas primeiras vezes que os tambores estouravam na encruzilhada? Sim, sim, sim. Uma coisa muito interessante que é isso, né? Como foi que a gente se adaptou espacialmente no Rio de Janeiro? Como o candombe encontrou o seu lugar? A gente teve uma trajetória aí, né? A gente teve um momento de tocar na Glória, a Lapa, gente pelo teve um amor de momento de Deus. tentar tocar na Lapa, mas assim, a galera não Impossível. deixava. O candombe é tão Cheio de incrível. espírito na Lapa, cara, a gente batendo o tambor. Na Lapa não tinha condições, cara, porque assim, Faltava que o alguém monte de já candombe é virava, tão algumas pessoas piravam ali na frente nossa, mano. inspiravam. A gente ia tocar ali perto dos arcos, embaixo dos arcos, o pessoal que, né, vive em uma situação de rua ali, né, nos arcos. Quando a gente começava a tocar os tambores, eles saíam de tudo quanto é canto debaixo dos arcos e se reuniam em volta da gente, dançando. Parece que eles tinham vontade de entrar dentro do tambor, eles queriam É, abraçar o tambor, queriam subir em cima do tambor. Era uma situação delicada, a gente mal conseguia tocar, né? E é, aí eu lembro que, poxa, foi insustentável, não dava para ficar na não Lapa. dava mais. E a gente foi tentar então a zona portuária. E eu lembro quando a gente foi, começou a se reunir ali em frente ao Cais do Valongo, né? Que é um antigo porto, um cais que foi construído justamente para atracar e desembarcar, né, os navios negreiros que chegavam no período colonial no Brasil. Então, um lugar marcado de muita história, de muita dor, de muito sofrimento e de uma memória, né, dessa história infame do Brasil, que deixou um legado ali de muita dor, de muita injustiça, de muito sofrimento, que precisa ser lembrado e precisa ser conhecido, principalmente para que não se repita, né? Mas eu lembro que quando a gente começou a se reunir ali, porque a gente viu nesse lugar muitas características comuns com o lugar de surgimento, de onde nasceu o candombe no Uruguai, que o candombe no Uruguai também é da zona portuária, né? Também é do porto, É. e tem uma história muito parecida. Então a gente E eu começou a moro entrar aqui lá. também, né, que era mais fácil também pegar os tambores, que estavam todos, Isso, nesse momento estavam todos os tambores aqui em casa, né? exatamente. Você morando aí perto e os tambores ficavam aí, ficou mais fácil passar aí para pegar os tambores e tocar. Então, e também porque era um lugar, digamos assim, com menos vizinhança para reclamar do barulho dos tambores, quando Claro. não tinha gente nos importunando, pedindo para a gente parar de tocar, coisas do tipo, né? Mas no começo foi muito difícil, né? Porque foi muito difícil porque a gente ia tocar tambor, parece que tinha uma energia que estava nos bloqueando, nos impedindo, né?
Então, estava acontecendo com muita frequência de peles do tambor rasgar, estourar quando a gente estava tocando. E eu lembro de você falar, olha, isso, quando rompe, rasga uma pele de tambor, é uma coisa energética, é uma energia que se concentra, que o tambor catalisa aquela energia e arrebenta uma pele. Isso para mim não foi nem um pouco estranho, porque eu já tive essa experiência na capoeira principalmente, porque quando você está numa roda de capoeira, você está jogando, você está tocando, e o arame de um berimbau arrebenta, todo mundo sabe que nesse momento que, em geral, a energia está muito forte, está muito concentrada. Então, geralmente, você tem que dar uma amenizada na dinâmica, né, da roda, tem que chamar uns corridos ali para dar uma apaziguada na energia, porque senão vai continuar arrebentando o berimbau sem parar. É que o berimbau e o tambor do candombe falam com os espíritos, né? São tocados por seus ancestros, né? Exatamente. Então estava acontecendo a mesma coisa conosco. Toda aquela energia truncada do Cais do Valongo, da zona portuária, os tambores estavam catalisando essa energia e os tambores estavam rasgando pele frequentemente. Até um dia que chegou a nossa amiga baiana, né? A madrinha do candombe da baiana. A madrinha do candombe da Pequena África, nossa amiga baiana, um dia chegou. Ué, mas isso aí está acontecendo porque vocês não estão pedindo licença para os donos do lugar. Vocês têm que pedir licença, vocês têm que dar um agrado para os donos do lugar. Óbvio que ela estava nos alertando da nossa imprudência com relação à dimensão espiritual e energética do espaço que a gente estava ocupando, né? Claro. E a partir daquele dia a gente deu um jeito, né, de fazer ali as nossas reverências, né? Aí falei com a baiana e fui com a baiana. Falaram, então, filho, filho, tem que pegar cachaça, acende uma vela, liga um cigarro. E aí ela me deu todas as informações para eu fazer. Aí eu fui com Enzo, né? Enzo e eu, em nossa humilde e nossa inocência, né? Aí fomos nós dois, né? Com a cachaça, as velas, o cigarro, né? E então, cara, parecia, sabe? Imagina os Atrapalhões, Mussum e outro, o Didi fazendo uma boa na rua. Imagina uma coisa assim. Imagina. Aí, imaginar. E aí, porra, onde? Mas onde? Cara, não sei, porra. Vamos aqui. Ela falou, hay que contar tanta rua, um lugar que a gente não vai passar por uma semana. Então, acho que aqui, tu vai passar por aqui, não. Então aqui, porra, agora. Bota aí. E o cigarro, hay que acender. Eu, cara, tu vai fumar um cigarro sem acesso, hay que acender um cigarro, porra. Passa aí, um cigarro. Acendi uma vela, jogamos a cachaça. Aí, como diria minha mãe, santo remédio. Santo remédio. Incrível, né? Você vai ver uruguaios e argentinos na zona portuária do Rio fazendo uma ebó para poder abrir os caminhos para o candombe poder tocar e se instalar na zona portuária. E incrível que, assim... A Lisa está morrendo, a Lisa aqui. As pessoas mais céticas podem até não acreditar, mas assim, eu sou testemunha de que resolveu, né, a nossa situação. E olha que abriu uma igreja universal na frente, onde a gente começa a tocar o tambor, temos uma igreja universal. Exatamente, exatamente. Então, é uma coisa incrível, porque assim, a gente se concentra na esquina, em frente ao Cais do Valongo, que é o ponto de encontro, as pessoas vão chegando aos poucos, a gente faz uma fogueira para esquentar as peles dos tambores, e tem aquele momento de sociabilidade, né? De beber uma cerveja, de conversar sobre as coisas que estão acontecendo, de se atualizar das histórias uns dos outros. Tem todo esse momento antes da gente sair tocando efetivamente. E esse local que a gente se reúne é bem na porta de uma igreja universal, né? E o interessante é que, assim, quando a gente começou a se reunir ali, o pessoal da igreja ficou muito assustado, né? Não sei se são os pastores, enfim, que são responsáveis pela igreja, mas que movimento é esse
de que esse pessoal chega aqui, faz uma fogueira e fica fazendo essa algazarra e sai tocando tambores. E eu vi que eles se incomodavam conosco, né? Mas assim, eu penso, será que eles estão se incomodando? Será que é com a fogueira? Será que é com o tambor? Será que é com o pessoal bebendo cerveja? Mas eu comecei a ver que eles terminavam os cultos deles e iam para a porta da igreja com coisas, eu acho que eram pedidos, sei lá, Pedir papéis, papéis. papéis, eles tinham uma dinâmica que terminava o culto, eles iam lá na porta e iam queimar aqueles papéis. Eu falei, Queimavam e poxa, faziam mas uma prece em cima da fogueira. exatamente. E eu falei, gente, a gente está fazendo a mesma coisa, cada um do seu jeito. Nós estamos fazendo nosso fogo de um lado da rua, eles estão fazendo o fogo deles do outro lado da rua, né? E é incrível que eu acho que a única vez que a polícia foi lá nos questionar, né, claramente foi em função, eles chamaram, né, a polícia, Claro. e a gente estava lá tocando e foi justamente um dia que estava tendo churrasco, a churrasqueira no chão, o Léo Mobílio lá cuidando do churrasco, nosso Meu churrasqueiro William. oficial, e a gente ali bebendo cerveja, chega a polícia, e procura saber o que está acontecendo, né? Eu lembro, eu vou lá conversar porque, primeiro, né, eu vou falar em português e eu sou brasileiro. Eu já sabia que a maioria do pessoal ali era imigrante, muita gente não tinha visto, às vezes está numa situação não regularizada no Não, Brasil. Eu falei, está muito. né? Eu falei, eu vou na frente, eu vou lá desenrolar com a polícia. Eu estou conversando, no que eu comecei a conversar com os caras, com os policiais, eles falaram, olha, aí eu expliquei, não, cara, a gente tá só fazendo aqui uma reunião de amigos, daqui a pouco a gente sai tocando e a gente sai daqui e tal. Aí eu lembro do policial virar e falar, olha, por mim eu não tenho problema não, não tem problema nenhum, vocês aproveitem aí o esquema de vocês, mas eu acho que vocês estão incomodando alguém, né? E aí eu virei pro policial e perguntei, será que as pessoas estão incomodadas com a nossa alegria, com a nossa reunião, ou será que é intolerância religiosa e racismo o cunho desse incômodo? Na hora o policial travou, me Não, olhou assim, e na hora que o policial ficou sem reação, chegou o Léo com a bandeja de carne oferecendo para os policiais, não, come aqui o churrasco, toma, toma, toma. Já esse cara. começou a, já começou a dar carne para os policiais. Os policiais olharam, falavam, ah, deixa essa galera aí, meu irmão. Saíram, foram embora. A partir disso, já diversas vezes a gente estava ali reunindo, a polícia passou, olhou, nunca mais parou, foi Nunca mais embora. parou. Não, nunca. Nunca mais parou. Ou Não, foi. seja, a permissão que a gente conseguiu para estar naquele ambiente, né, nos resguardou de vizinhos, nos resguardou da polícia, Da nos polícia. resguardou de tudo, né, de tudo. E eu lembro que uma coisa que eu aprendi com o candombe e com esses tambores, que foi muito importante, é como esse tambor ele tem uma dupla dimensão. Primeiro, ele tem uma coisa magnética, esse tambor é magnético. Ele tem um magnetismo de atrair pessoas. Você está com um tambor desse na rua, e eu digo pelo menos o tambor piano, é um tambor grande, ele é imponente, né? As pessoas saem de onde estão e vêm te perguntar que tambor é esse? O que você faz com esse tambor? O que você toca? Quantas vezes eu estava andando na rua, as pessoas atravessavam, saiu de um lado da rua, viu do outro lado me perguntar sobre o tambor. Então o tambor tem essa coisa desse magnetismo, que é muito incrível, que ele atrai as pessoas. Mas ele atrai todo tipo de pessoa também, né? Por outro lado, uma coisa que eu aprendi com você é que esse tambor, ele é magnético, ele é um ímã, mas ele também é um escudo, ele também nos protege. É. Então eu lembro que desde aqueles tempos da Lapa, que chegava muita gente estranha ali da rua em volta da gente, você falava, olha, a nossa proteção é isso aqui, cara, os tambores nos protegem. Se você estiver do lado dos tambores, se você estiver com os tambores, nada vai acontecer. E realmente, eu posso te dizer que por todos esses anos tocando tambor na rua, a gente nada nos aconteceu. Nada nos aconteceu. Então, o tambor realmente é um escudo. Ele é um ímã, mas ele também é um escudo. Ele também nos protege.
né? com certeza. Cara, falando sobre isso, né, com isso acontecido, falar de novo, né, da tragédia na casa de Nando, tragédia, graças a Deus ninguém se machucou, né, e eu acho também que acredito que os tambores se inmolaram também, não somente todos que estavam aí, os meus, os tambores de Caio, os tambores que fizeram essa proteção na casa de Nando, para que ninguém também, eu acho que se machuque ou passe uma tragédia maior, porque do jeito que foi esse incêndio foi... E também nosso amigo André, que estava dormindo, morando no Nando, né? Graças a Deus ele acordou no momento certo, saiu no momento certo, antes do teto desabar e quem ficaram ali no incêndio foram nossos tambores, né? E o tambor foi como... Foi essa proteção também. Sempre eu aprendi isso, né? Que é um tambor de rua, é um tambor de ancestros, né? E sempre eles sempre protegem a gente. Exatamente. Eu acho que é a mesma lógica de quando uma pele se rompe, né? Se tem uma energia negativa, se tem uma coisa ruim, o tambor ele catalisa isso. Ele é um catalisador dessas energias. E eu acho que esse incêndio na casa do Nando e esses tambores que se queimaram lá, eu acho que isso é parte de um processo de catalisação energética também que acabou acontecendo dessa forma. Eu não sei, é muito recente, Mate, mas eu fiquei pensando nisso, que a gente sabe que aquele espaço é um espaço de uma concentração de energia muito forte, né? E, enfim. É isso. Emerson, já passou mais meia hora. Primeiro, de novo, te agradecer así por todos los momentos por estar junto, por acreditar na gente. Sempre isso fez parte de todo nosso encontro, né? Dessa lei natural, como dizem, né, os novos baianos, lei natural dos encontros, né? E que o tambor foi o, o tras, que gerou todo isso, né? Tudo isso que passou 5 anos, parece que foi ontem, e é uma coisa que não é planejado. Se bem foi planejado, sim, nossa missão, porque tanto eu como Matias saímos do Uruguai num momento que era preciso, eh, era uma búsqueda, né? Eu saí numa búsqueda, mas também eu trouxe os tambores porque eles nunca iam me deixar, né? Nunca, eu ia estar em outro país falando outra língua, mas eu sabia que sempre eu ia tocar um tambor e arranjar um dinheiro, ia conhecer pessoas, né? E trazer e dar a conhecer o candombe, né? Visibilizar ele. Por isso que nossa missão, desde o início, quando começamos a pensar nessa questão a iniciativa do candombe da Pequena África foi visibilizar o candombe e fazer essa ponte do Uruguai, Brasil, né? E do início a gente começou a dar palestras, a fazer encontros. Lembro, Leão Etiópia, a gente se encontrou com o Carimbó, conhecimos as meninas de Baque Mulher, aí formamos aquele maracandombe, Uhum. bateria de Salgueiro, foi uma série de encontros e esse último ano, 2019, a gente desfilou no Dia da Consciência Negra, né, naquele que foi uma experiência incrível. É, e também foi depois o convite no Aguibara Dudu, no Osvaldo Cruz, um dos primeiros blocos afro do Rio de Janeiro, né? Que não é pouca coisa, cara. Para mim foi é, ter esses convites, né? Que nosso movimento tenha esse convite foi uma, 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 fiquei muito grato, muito feliz, né? A gente ter essa realidade na casa de Nando, né? Que é um lugar frequentado onde era uma semente aí viva da cultura afro-brasileira, né? E que eles abraçaram a nossa, a nossa cultura, né? A nosso movimento, enfim, e todo, né? Fomos juntos, né? A gente fez isso e eu também fico muito agradecido a você, a todos os meninos, ¿no? Que todos
que conseguimos fazer isso juntos, né? E pô, agora, momento especial que a gente está passando, esperar essa pandemia passar e retomar, né? Volver aí a continuar, né? Os tambores não podem calar. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu estou sentindo mais falta nesse momento de pandemia, de isolamento e distanciamento social, é justamente poder ir para a rua, me expressar, tocar tambor, encontrar com os amigos, a gente fazer aquilo que a gente fazia toda semana. E eu não vejo um momento em que a gente possa voltar a fazer isso, nos reunirmos, nos aglomerarmos em torno do candombe, do fogo, para celebrar a vida, a amizade, a resistência e a gente poder continuar conduzindo nosso destino e nossas formas de ser e estar no mundo como a gente acredita. O tambor possibilita, né, que a gente faça isso. Você falou bem uma coisa aí, como tem sido legal, né, a aceitação e o reconhecimento no Rio de Janeiro de diversos grupos e comunidades negras do Rio de Janeiro, da aceitação do candombe, dos convites para o candombe fazer parte, estar junto em momentos muito especiais, né? O desfile de 20 de novembro do ano passado foi muito especial para nós todos e para mim teve uma coisa que simbolicamente foi muito marcante, né? Que como os tambores e as culturas que os tambores multiplicam e reverberam pela história tem um potencial de nos afrobetizar, né? De Isso. nos educar no que tange a questão racial, as injustiças, né, que foram marcantes na formação dos nossos povos, das nossas sociedades em diversos lugares da América Latina. E eu tive um processo de educação e de afrobetização que contou com a generosidade de muita gente, de muitos sujeitos e de diversas culturas nesse processo, né? Muitos mestres foram responsáveis por um processo que eu ainda me encontro de alfabetização, né? Mestres de capoeira, mestres da congada, mestres do maracatu, né? E figuras muito importantes do candombe como você, são responsáveis por eu construir uma consciência de quem nós somos e de ter um respeito muito grande pelo povo preto, pela história do povo preto, né? Então, quando eu pego um tambor para tocar, eu pego um tambor para tocar com todo o respeito e reverência à trajetória do povo preto. Quando eu pego um berimbau para tocar, eu também reverencio e respeito muito a trajetória, né, do povo preto. E tem uma coisa muito simbólica de como os tambores me levaram em alguns momentos, até a figura, a imagem de zumbi, né, de Zumbi dos Palmares. Lá no grupo de Congada que eu participo em Uberlândia, a festa da Congada que acontece todo ano, tem um ponto de culminância que é uma igreja no centro da cidade, que é a igreja da Nossa Senhora do Rosário, para onde todos os ternos de Congada vão tocando. E nessa igreja tem uma pequena praça no centro da cidade com a estátua de zumbi. Então, para mim, sempre foi muito forte. Todo ano, quando eu estou tocando com a Congada, a gente anda quilômetros do bairro de onde a gente sai com o grupo, caminhando e tocando a pé até chegar na porta da igreja, que é o ponto de chegada, né? E quando eu chegava em frente à estátua de zumbi, eu me via no meio da comunidade negra tocando um tambor diante a estátua de zumbi e falava, gente, que responsabilidade, que importância é isso, e que responsabilidade estar tocando um tambor junto com a comunidade negra sob os olhos de uma estátua de zumbi, né? E naquele dia que a gente fez o cortejo, dia 20 de novembro, os grupos que estavam tocando passaram ali do lado da estátua de zumbi, né? Parece que foi uma coisa automática. Quando a gente passou tocando ao lado da estátua de zumbi, a gente se virou de lado e passou reverenciando a figura de Zumbi de Palmares com os tambores de candombe. E naquele momento eu falei, caramba, mais uma vez os tambores me trazem até a imagem de zumbi. Então, eu preciso ter muita consciência disso que eu estou fazendo e desse processo
e transformar isso em algo muito positivo que eu possa repassar adiante. Então eu procuro levar isso também, digamos assim, os impactos, os efeitos dessa alfabetização que eu tenho tido a sorte de receber durante os anos, para os meus estudantes na universidade, para as conversas, para os amigos, para todo mundo que eu tenho oportunidade, de levar essa mensagem, que é uma mensagem do povo preto, que é uma mensagem dos tambores que vem atravessando séculos. E eu não posso ocupar o lugar desse povo, mas eu posso ajudar a levar a mensagem dele um pouco mais adiante, né? Então é assim, com muito respeito, que eu tenho me relacionado com os tambores. E nesse sentido, eu digo que o candombe, para além de ser um comércio, como o Matias havia dito, o candombe é resistência, o candombe é amizade, o candombe é união, o candombe é uma outra forma de ver o mundo, o candombe é uma forma de transcender as amarras da sociedade, de transcender as opressões. O candombe é uma outra forma de viver. E eu fico muito feliz por ter podido ter esse encontro com o candombe. E eu te agradeço, Mate, porque se eu não tivesse te encontrado em Montevidéu em 2015, eu poderia ter vendido meu tambor tico e talvez eu não teria comprado meu tambor piano. E se eu tivesse feito isso, as coisas seriam muito diferentes, com certeza. Emerson, vamos a agradecer aquí a toda la gente que está. Entre ellas está Mónica, una grande artista uruguaya que está aquí batando palmas. Muito obrigado, Mónica, gracias, grande abrazo. Mi mamá y todo el mundo que esté aquí, tu compañera, Mariposa Amarilla. Sim, Muchas gracias, muito obrigado, gente. E Emerson, mais uma vez, cara, muito obrigado por esta conversa incrível, que já disparou. Eu já quero fazer uma, voltando com a galera do Uruguai, fazendo com um convidado aqui do Brasil, né? Fechar essa dos fundadores, né? E continuar com essa troca, com esse diálogo que é importante para a gente continuar nesse momento que a gente está passando. Mais uma vez, Emerson, muito obrigado, cara. Grande abraço para vocês, lá. Tomara que a gente se encontre antes de eu viajar. E vamos continuar. Seguramente meu retorno vai ser voltar com os três tambores de novo e a gente continuar com essa história, né? Não exatamente, pode parar. Mate. Tamo junto, cara. Tamo junto, mano. Muito axé, Valeu. muchas gracias. Grande abraço, mano. Muchas gracias a todos que estuvieron aí conosco, com nosotros nesta live. Muito obrigado a todos os amigos e amigas que tiveram aí, gente. E é isso. Uma boa noite e até breve. Até breve. Nos vamos con Nación Zumbi, acabo de botar de fondo. Muchas gracias, muchas gracias. Valeu, cara.